Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você já pode me acompanhar aí no Facebook também. Nós estamos transmitindo tanto pelo Facebook da emissora, estamos transmitindo pelo aplicativo da 92.3. Também estamos transmitindo aqui pela rádio e vamos transmitir pelo Facebook. Você que está aí agora ao vivo, Deus tem uma palavra poderosa para o meu e para o teu coração. Nós já estamos aqui. Você também pode mandar pelo WhatsApp a sua mensagem. Vamos à palavra do Senhor. Aqui nesta tarde, eu quero dizer aos irmãos que é uma palavra que o Senhor me deu nesta semana e eu gostaria de compartilhar com você para que Deus possa levar um encorajamento a você que está aí, às vezes muito encolhido, muito medroso. Deus tem uma palavra para você que está no capítulo de número 4 do livro do Evangelho de Marcos, no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 4, louvado seja o nome do Senhor, e você também estar agora no versículo 35, por favor, abra sua Bíblia aí, em Marcos capítulo 4, versos 35 em diante. Eu vou ler a passagem para você que já está vendo aqui pelo Facebook, Eudes Raulino, né? Você vai me acompanhar e nós vamos então à palavra do Senhor. Naquele dia, pela tarde, eles lhe disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, depois o levaram, e havia com eles outros barquinhos. Então se levantou uma violenta tempestade e ventania, e as ondas caíam sobre o barco, de tal modo que quase... Mas Jesus se encontrava dormindo na polpa do barco, sobre uma almofada. E vieram e o levantaram, dizendo-lhes: Mestre, não te importa que nós pereçamos? Ele se pôs de pé e repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento cessou e houve uma grande calma. Depois lhe disse: por que estáis assustado? Por que não tendes fé? Eles temeram com grande temor e diziam uns aos outros: quem é este a quem o vento e o mar lhe obedecem? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês aqui. Eu não sei se o apóstolo Silvio está me ouvindo agora, mas nós tivemos em Israel e lá o tema daquela grande festa em Israel, a festa dos tabernáculos, foi novos começos. E Deus, ele não leva a gente a um lugar, nos coloca numa situação para que ele não tenha certo propósito conosco. Pode ter certeza que Deus, ele não vai te chamar, não vai me chamar, sem que nós venhamos ter com ele e através da obra dele um grande propósito. E eu peguei aquela palavra para o meu coração. Novos começos. O que o Senhor estava falando comigo ali é que promoveria também na minha vida, na vida do meu ministério, na vida do nosso ministério, um grande começo. E eu tenho que crer naquilo, eu tenho que crer no que o Senhor falava através da sua palavra ali. Tivemos ali pregações do apóstolo René Terranova, tivemos pregações de outros pastores e apóstolo Silvio também. E nós tivemos ali aprendendo e ouvindo o que Deus queria falar. Na realidade, eu fui a Israel mais para ouvir ao Senhor falar do que verdadeiramente falar alguma coisa ao Senhor. E ele falando ali conosco, falava comigo, que teria novos começos
sobre o meu ministério, sobre a nossa congregação, sobre a cidade de São Luís e principalmente sobre o Brasil. E desde lá para cá, nós já viemos em outubro, né? E tem novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, nós já estamos em março. E as coisas, elas têm soprado contrariamente. Nós temos tido, não só através da nossa vida, da nossa família, do nosso ministério, do nosso emprego, dos nossos negócios, nas nossas igrejas, as coisas têm andado assim como se ao avesso de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Mas o Senhor me dava essa palavra no meio dessa tribulação que o país está vivendo, que nós estamos vivendo, né? O Brasil está em pânico, as pessoas estão com muito medo. Medo, como já foi dito aqui por vários pastores, medo é algo que nós temos. Quem tem adrenalina tem medo, tem ansiedade, tem muita coisa. E esse medo está sendo colocado, esse pânico, no povo brasileiro. Nós estamos vendo aí as ruas totalmente desertas, nós estamos fechando isso, fechando aquilo, porque não é brincadeira, na realidade, né, é um vento soprado. Pregamos aqui no sábado passado sobre Apocalipse 6, que eu disse aqui que não estou dizendo que a profecia do capítulo 6 de Apocalipse seria o que está acontecendo agora, mas eu também não posso afirmar que não seja. Mas o que está lá escrito no capítulo 6 de Apocalipse, você pode ter certeza que vai acontecer, até porque a palavra de Deus, Apocalipse mesmo, capítulo 22, 19, que ai daquele que tirar uma palavra, uma vírgula dessa profecia, e isso vai acontecer. Pode não ser agora, pode não ser isso agora que está acontecendo, mas com certeza vai acontecer. E o crente tem que estar preparado para tudo isso, porque senão não tem como você dizer que acredita num Deus Todo-Poderoso. Mas vamos à palavra do Senhor, que o Senhor me deu aqui, que eu terminei de ler. Vamos ler detalhadamente, que às vezes você lê uma palavra, eu já li essa palavra várias vezes, mas Deus nunca tinha me dado o discernimento que está me dando agora. E o Senhor diz que Ele lhe dá o dom para aquilo que lhe é útil, quer dizer, o momento útil é agora dessa palavra, e que Deus colocou no meu coração, e nós vamos aqui repetir. Diz que naquele dia, já bem tarde, de tardezinha, ou seja, naquele dia já estava acabando o dia, ou seja, a luz já estava sumindo, a noite estava chegando, e Deus me dava um discernimento a partir desses primeiros versos aqui na parte A. Ou seja, o povo brasileiro agora tem que fazer uma... Nós ficamos o tempo todo aí, nós vimos aí um carnaval que passou recentemente, e olha que o carnaval já sabia o que estava acontecendo na China, e olha que o povo brasileiro já sabia o que estava vindo, mas continuaram a desdenhar, continuaram a fazer pouco de um Cristo que é Cristo e nunca deixou de ser, de um Deus que é Deus e que nunca deixou de ser Deus. Continuamos desdenhando, continuamos blasfemando, continuamos fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Ao invés de nós corrermos, mas de tardezinha, diz a palavra do Senhor. Jesus então chama para que o povo passe para a outra margem, para o outro lado. Olha só o que é a palavra de Deus. Estou falando revelações de Deus a mim através da profecia da sua palavra. De tardezinha, quando eu achava que já estava tudo escurecendo, o Senhor então chamou os discípulos e disse: vamos passar para o outro lado. Ou seja, o Senhor dizia para mim através dessa palavra: está na hora, você que não conhece o lado de Cristo, passar para o outro lado e com Ele. Preste atenção, Jesus não escreve nada à toa na sua palavra e nem no seu evangelho. Jesus estava convidando aquele povo: vamos lá do outro lado, vamos atravessar o portal, vamos ver novos começos. Nós temos que agora fazer novas coisas acontecerem na nossa nação, no nosso Brasil, no nosso Maranhão, na tua casa, na tua família.
Pode ser que você estava tão distanciado da família. Agora Deus está dizendo, olha, vamos passar para o outro lado, vamos fazer um novo começo na minha e na sua vida. E então os discípulos entraram no barco com ele. E tinha uma multidão seguindo. Mas nem todos que dizem que seguem a Cristo são cristãos e têm a mesma fé. Você pode entender e compreender isso que Deus está falando hoje aqui. Muita gente está dentro da congregação do Senhor, mas não tem a fé que deveria ter naquele que é o autor e consumador da tua própria fé. As pessoas continuam dentro da igreja, mas na hora de um reboliço desse, na hora de uma aflição dessa, não sabem como agir, não sabem que atitude tomar. E por isso o Senhor falava aqui comigo através dessa palavra. E quando ele pegou e colocou os seus discípulos no barco, e para atravessar para o outro lado, é sair dessa coisa que você está. Vá buscar o Senhor, vai buscar coisas novas. E o Senhor dizia para mim lá em Israel, eis que farei novas coisas. E tem gente que acha que o Senhor vai fazer novas coisas na minha vida e na sua vida, e você não vai sofrer absolutamente nada. Isso aí não é verdade. Eu sempre digo que toda vez que há uma mudança, que toda vez que você sai de uma coisa para novos começos ou recomeço, pode ter certeza que de alguma forma você vai sofrer qualquer aflição. Por isso Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então quando Jesus convida para ir para outra margem, quando Jesus está te convidando agora, vamos sair desse negócio teu aí, vamos para, vem cá, vou te chamar, eu quero que você vá para o outro lado, para você ver como ainda tem coisas até piores, mas nós vamos vencer. Se você crê, nós vamos vencer. E quando Jesus então coloca os discípulos dentro do seu barco, a Bíblia diz que vários barquinhos vão acompanhando. A multidão não se conteve só do outro lado. Ela queria também acompanhar aquele barco onde estavam os discípulos e o Senhor Jesus. Mas só, queridos, que quando a multidão acompanha com os barquinhos, preste atenção porque isso, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então se levantou uma violenta tempestade, e a ventania e as ondas caiu sobre o barco de tal modo que quase inundavam. Mas naquele momento que começou aquela ventania, o mar bravio, o mar revolto, e lá estava aquela confusão danada, e Jesus estava com a cabeça numa almofada. Jesus estava num cochilinho ali leve. É claro que ele estava atento a todas as coisas, porque Jesus era homem e era Deus. Mas ele estava ali, e de repente os discípulos ficaram meio que angustiados, agoniados. É como estamos hoje aqui vivendo um pânico, um medo, uma agonia terrível. Nós estamos desse jeito, dessa forma. Mas Jesus estava ali, com a cabeça na almofada, tranquilo. Mas por que Jesus estava daquela forma quando nós estamos todo mundo em pânico, com medo, atribulado? Todo mundo do Brasil está inquieto, sem saber o que vai fazer. Jesus estava mostrando para aquele discípulo ali, ei, por que vocês não fiquem calmos? Por que vocês não façam como eu estou fazendo? Jesus queria dar testemunho para todos nós, para os seus discípulos, que mais tarde eles teriam que andar só. Preste atenção, muitas vezes Jesus quer encaminhar você para uma grande obra só, e você ainda não sabe andar, não sabe se conter. Por isso o Senhor Jesus também, em certa palavra, ele diz, não andeis ansiosos com coisa alguma. Deus não quer que os discípulos, que nós que somos cristãos, de forma nenhuma, de uma maneira que que você venha ter segurança. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Mas Jesus estava ali com aquela cabeça na almofada, era justamente para dizer para aqueles discípulos, olha, quando você está com Deus, fique tranquilo, descanse a sua cabeça, não te preocupas. Olha só, porque o mar está todo revolto, porque o vento está violento, porque o tsunami está vindo, porque o coronavírus está matando. Isso aí a gente sabe, Deus, tudo Deus está no controle.
Não pense você que você tem um Deus que não está vendo tudo, o que aconteceu na China, o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo na Europa, o que está vindo para a América do Sul. Não pense você que Deus está alheio a nada disso, porque Ele não está, não. Ele está sabendo de todas as coisas. Não pense você que porque Ele está com a cabeça na almofada, Ele não está agindo por mim e por você. Ele estava só mostrando ao discípulo, olha, eu estou com a cabeça na almofada, eu quero mostrar para vocês que quando vocês tiverem confiança em mim, tiver confiança em Deus, vocês vão também ficar tranquilos, porque nós vamos resolver tudo isso. Isso tudo terá um propósito. Você não vai para uma nova vida. Eu não chamei vocês para ir para o outro lado, pois preste atenção. Na hora que eu chamar alguém para vir para o meu lado, a primeira coisa que vai acontecer com esse alguém são tribulações e aflições. E você que está me ouvindo sabe que quando você aceita Jesus, passa para o lado dele, a primeira aflição que você tem é dentro da tua casa. A primeira aflição que você vai sofrer é com teus parentes. A primeira aflição que tu vai sofrer é com a tua comunidade, é com teu vizinho. A primeira aflição. Então preste atenção, eu sempre digo que até a mulher quando vai dar luz a uma criança, quando a criança que está lá no habitat dela, no útero da mãe, quando ela sai, ela tem que chorar, ela chora, é um lugar estranho, ela passou para o outro lado, e ali ela não sabe, é uma incerteza, e ela começa a chorar, ela começa a gritar. Então assim também não é diferente com a palavra de Deus, com a obra de Deus, com as coisas que Deus está preparando para mim e para você. Mas o que me chama a atenção é que aqueles discípulos que estavam dentro do barco do Senhor, mesmo com o Senhor, eles ficaram atribulados, ficaram assim quietos. Eu imagino aqueles que estavam nos outros barquinhos, que acompanhavam o barco de Jesus. Você está entendendo, irmão? Jesus estava pregando para uma multidão do lado de lá. Naquele momento, Jesus toma uma atitude de chamar os seus discípulos para mostrar para ele como é que eles têm que agir no meio de uma grande aflição, de uma grande tribulação. Mas ali foram aqueles que pegaram o barquinho para também acompanhar. O que eu quero dizer aqui, que Deus falava ao meu coração, é que tem muita gente aí no meio dessa tribulação do coronavírus, no meio dessa tribulação, dessa pandemia terrível que está assolando o mundo todo. Isso você não pode deixar de crer que está acontecendo. No meio de tanto isso, tem muita gente olhando a você que é crente, a você que diz que tem Jesus, a você que diz que está com Cristo. Como é que será a tua reação no momento desse? Pode ter certeza que aqueles barquinhos que acompanharam a Jesus, eles estavam também observando os discípulos que estavam com ele no barco. Eles estavam observando o que era, como era a atitude que eles iam tomar. Mas a primeira atitude que eles tomaram foi de alvoroço dentro do barco, mesmo Jesus estando. Imagine aqueles que estavam nos outros barquinhos, que somente seguiam Jesus. Eles ainda não estavam com Jesus, eles estavam seguindo Jesus. Eles estavam querendo ver se aceitava Jesus como Filho de Deus. Eu imagino que aqueles que estavam no barquinho, quando viram aquele mar levantar, quando viram o vento levantar, eu imagino o pavoroso que ficou aquele lugar, com aqueles barquinhos todos com os olhos arregalados. E Deus dizia no meu coração sobre essa palavra, assim tem muita gente olhando, muita gente criticando os crentes, porque tem fé. Tem gente criticando o crente porque não tem fé. Tem gente que está criticando o crente porque eles são malucos, são loucos. Eu imagino que aqueles que estavam no barquinho também, quando olhavam para o barco de Jesus, que viu o barco de Jesus sendo sacudido, eles que estavam no barquinho disseram, mas olha aí, ó, bem feito, como é que eles foram ser chamados pelo aquele homem? Olha aí agora, o castigo nosso, lá vem o mar, lá vem a tempestade, nós vamos afundar, nós vamos morrer. Aquele homem nos chamou, foi para morrer. Eu imagino aquele povo naquele barquinho, que estavam sem Jesus, dentro do barco deles. Eles estavam apavorados, mas Jesus estava no barco maior. Eles precisavam ver como era que Jesus ia agir. Eles precisavam também ver
que eles não estavam seguindo uma pessoa comum, eles estavam seguindo um Deus todo-poderoso. É o que eu quero dizer para você que está me ouvindo agora. Você não está servindo um Deus de pau, um Deus de madeira, um Deus de bronze e de pedra. Você está servindo um Deus que está vivo, que está dentro do teu barco, que está com você. Eu quero que você confie nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, querido, tem algo aqui que eu quero chamar a você atenção. O crente não pode ser afoito. O crente acha que pode fazer tudo. Mas Deus tem regra. Jesus tem regra. Você não viu Jesus andando por cima do mar naquela hora. Ele poderia ter atravessado o mar de Genezaré andando por cima das águas, porque ele poderia andar. Mas ele não estava ali para mostrar que sabia andar por cima das águas. Mas ele estava ali para vamos atravessar para o outro lado. E para isso nós temos que ter alguma coisa para ir. Por isso Jesus pegou um barco. Por isso aqueles que acompanharam Jesus também, eles não foram nadando atrás de Jesus não, porque poderiam morrer afogados. Eles também pegaram barcos. Ou seja, Jesus nos dá estratégia para atravessar para o outro lado. Mesmo que no meio da caminhada nós tenhamos muitas dificuldades, nós tenhamos muitas aflições, nós tenhamos muitas adversidades, mas ele está no barco. O importante dessa mensagem é dizer, eu estou no barco. E aquelas pessoas do outro barquinho precisavam ver Jesus, precisava ver como é que ele ia agir no meio de uma dificuldade dessa. Pois foi assim que ele fez. Ele levantou e a primeira coisa, estava o mar revolto, era uma zoada. Vocês já imaginaram quando já foram ali na beira-mar para verificar como é que o mar fica furioso quando nós temos uma ressaca grande? Ele bate, ele faz uma zoada tremenda, mas dentro daquele barco estava um que tinha uma voz maior do que qualquer voz na terra e no universo. Tinha um que quando mandava calar, você teria que calar. Jesus então levantou naquele momento e disse, cala-te. A primeira coisa que ele fez foi dizer, acaba com esse barulho. Que tanto barulho é esse? Você chega na frente da sua televisão hoje, meu Deus do céu, é barulho demais, mas o Deus que tu serve está no teu barco. Levanta as tuas mãos e dê a autoridade de Deus, porque Deus está querendo da igreja essa autoridade. Jesus levou os discípulos para lhe dar autoridade por aquilo que eles estavam vendo. Naquele momento, querido, quando Jesus levanta as mãos e diz, cala-te, não só os discípulos que estavam no barco viram, mas aqueles que estavam acompanhando no barquinho, que foram apenas para curiar, para saber o que Deus ia fazer com os discípulos. Naquele momento eles também tiveram que ver a glória de Deus, o poder de Deus, o mar se aquietando, o vento parando. É assim que Deus age, é assim que Ele age. Então nós crentes temos uma atitude a tomar. Nós temos que orar, nós temos que pedir a Deus autoridade para conter esse coronavírus, esse Covid-19. Nós não podemos nenhuma deixar de orar, de buscar de maneira gloriosa e de maneira tremenda. Mas te lembra que Deus te dá estratégia para isso. Se as autoridades sanitárias, se a vigilância sanitária está dizendo que uma das maneiras de conter esse vírus é você lavando a mão com álcool gel, é você não ficando menos de 2 metros, 1,5 metro distante das pessoas, de você não estar cumprimentando com abraços, de você, quer dizer, são coisas que vai facilitar o teu atravessar. Nós temos que atravessar essa tribulação, mas é necessário que aquelas pessoas que estavam atrás de Jesus, eles não foram com outro instrumento que não fosse o instrumento que Jesus teria usado. Jesus usou o barco. Pois se os profissionais da saúde estão dizendo que nós temos que ter cautela e fazer aquilo que eles estão orientando para fazer, faça. Agora te lembra que você tem um diferencial. Quem tem Jesus tem um diferencial.
Quem tem Jesus pode ter certeza que ele não deixa um fio de cabelo se perder da tua cabeça. Se você crer, você tem que seguir as regras. Você não pode sair aí, eu sou filho de Deus, eu vou atravessar a Baía de São Marcos nadando. Cuidado, não é dessa forma. Porque você é filho de Deus, você não vai aí, tá aí andando no shopping, enchendo, fazendo aquilo que bem entende, porque você acha que é filho de Deus. Nem Jesus tentou o seu Deus que estava lá. Nunca ele fez isso. Então nós temos que seguir as regras. Nós temos que seguir as regras. Mas só temos uma diferença de todos aqueles. Jesus está te chamando para vir para o outro lado. Jesus está te chamando para vir para o lado dele. Jesus está te chamando para andar com ele, para confiar nele, para saber que ele é Deus, para saber que ele é Deus. Então nós temos que entender e compreender. Eu sei quais serão as dificuldades. As pessoas não têm coragem de falar, quem fica querendo encobrir. Uma igreja como a do pastor Silas, como a do Valadão, igreja como a do Valdomiro, do Edir Macedo, são igrejas que podem muito bem se manterem, irmão. Não adianta você ficar aqui querendo esconder as coisas. Eu sei que tem muitos pastores agora me ouvindo e preocupados porque a sua igreja vive exclusivamente da renda que tem. Tem igreja aí, irmão, que não tem dinheiro para pagar luz. Tem igreja aí, irmão, que não tem dinheiro para pagar a água, para pagar os seus funcionários, as suas zeladoras. Tem igreja aí, irmão, que está esperando o irmão entrar com a oferta e com o dízimo para poder se manter. E essas igrejas já não podem fechar. Essas igrejas não podem parar. Essas igrejas são mantidas pelo povo de Deus. Essa igreja não recebe dinheiro do Estado. O Estado aí tem vários programas para poder conter a despesa de muitas pessoas. Mas nós não podemos aqui estar comparando quantas mil igrejas pequenas com a igreja do Valdomiro, com a igreja do Edir Macedo, do Silas Malafaia. Não, irmão. Nós temos igrejas pequenas e nós vamos clamar pela misericórdia de Deus. Não afaste você da sua igreja. E se afastar, procure dizimar, ofertar, porque agora Deus quer saber quem é fiel verdadeiramente. Vá no seu pastor. Pastor, está aqui o meu dízimo. Está aqui a minha oferta. Eu sei que o senhor vai precisar. Se tiver que fechar a igreja, nós vamos fechar. Mas nós vamos mostrar que nós somos fiéis com o Senhor. Nós somos fiéis. E o Senhor vai se agradar de você. Não é porque você não vai à igreja que você vai deixar de ofertar e de manter a tua igreja aberta. Não. Continue abençoando o teu pastor. Continue abençoando a tua igreja. Deposite. Se a igreja tem conta, deposite na conta. Tem gente que tem medo aqui de falar isso. Não, a igreja não quer fechar por causa do dízimo. Irmão, muitas igrejas vivem por causa do dízimo. Mas nós pregamos o evangelho do Senhor. Nós estamos dando a solução para você. Venha para o lado de Jesus. Do outro lado, irmão, quando atravessaram, eles atravessaram para Gadara. Lá tinha um endemoniado que assombrava a cidade, ou a comunidade toda de Gadara. Ele tinha uma legião de demônio. Mas era bom que o povo de Deus olhasse que Jesus foi levar uma paz para aquela comunidade de Gadara, quando expulsou aquela legião de demônio daquele homem. Aquela cidade agora pôde viver tranquila, sem os demônios perturbando. Não te preocupas, Deus está fazendo uma grande obra no Brasil. Esse demônio tem que sair do Brasil. Esses demônios têm que sair, porque o Brasil é do Senhor Jesus. O Maranhão é do Senhor Jesus. E nós vamos continuar orando e buscando ao Senhor, porque essa é a palavra que Deus nos colocou no coração. Quando Deus mandar acalmar tudo isso, a palavra de Deus diz que depois veio grande bonança. Pode ter certeza que do outro lado tem grande bonança para mim e para você. Que do outro lado o Senhor nos espera, e espera com grande prazer, com grande bonança. Porque são novos tempos. São novos tempos que nós vamos viver. Pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Vamos agora ouvir mais um hino e logo depois eu quero orar por você. Você que está me acompanhando pelo Facebook, você que está me acompanhando por todas as redes sociais, eu quero dizer para você que Deus tem essa palavra foi de Deus para o teu coração.
aquietai-vos, porque o Senhor tem autoridade para mandar calar qualquer que seja a voz. Deus vai mandar calar, Deus vai mandar aquietar o vento. Não sei se é na tua casa, não sei se é no Brasil, não, Ele vai mandar aquietar o vento. Não tem voz maior do que a voz de Deus. Por isso, nós vamos continuar orando e confiando nele. Deixe um pouco esse negócio de WhatsApp, procure orar, procure ler a palavra do Senhor, procure ler a Bíblia, faça a obra do Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus aqui pela minha querida Olga Schuliber, que Deus abençoe. A Aparecida Souza, a Michela Moreira, Deus abençoe. A Olga está dizendo amém, obrigado Olga. A Fernanda Silva está me assistindo. A Sueli Silva também me assistindo. A Michele Moreira, obrigado Michele, Deus abençoe. Deus abençoe a Márcia Castelo Branco, que está também me assistindo. Louvado seja o nome do Senhor. José Quintino de Oliveira está dizendo a paz do Senhor, apóstolo Eudes. Que Deus abençoe a cada dia mais a sua vida, você e sua família, obrigado. A Márcia Vieira está assistindo, a Rita de Cássia também assistindo, o Richardson Estrela me assistindo, dizendo, a paz do Senhor, vamos orar juntos. Hoje, pastor Richardson Estrela, da IBN, o Hebron, da Nova Terra, tá certo, querido. A Gisélia Queiroz, a Rita de Cássia, Rigilde Freire, opa, meu pastor, obrigado. A Claudeonora Lozeiro, a Joelma Barbosa Magalhães também está me assistindo. O Nesvaldo Aires, obrigado, querido. Meu querido pastor, Deus abençoe. A Quesilene Sampaio, a Luana Ferreira, a Claudeonora Lozeiro Oliveira está dizendo boa tarde, pastor, obrigado. O Nesvaldo está dizendo grande abraço, apóstolo, obrigado, querido. A Samila Matos, o Valdez Souza, obrigado, Valdez. Capelão, pastor Arnaldo Costa, obrigado. A Ivane Oliveira me assistindo. Valdez Souza está dizendo boa tarde, pastor, boa tarde. A Lia Espinosa, lá na Argentina, que também está com a fronteira fechada. Mesmo que eu estivesse aí, não dava para visitar minha querida Lia Espinosa, mas está nos assistindo lá na Argentina, obrigado. José Quintino de Oliveira está também me assistindo. A paz do Senhor, apóstolo Eudes. Nós aqui em Santa Efigênia, junto em oração, missionária Oliveira e missionária Gimima, juntos, obrigado, querido. A Lia Espinosa está dizendo amém. A Luana Ferreira, verdade, meu pastor, Deus não dorme, o povo se fazendo de cego, Deus é justo, é verdade. Nelva Maciel, obrigado. A Débora Guiar também me assistindo. A Aparecida, Glória, está me assistindo. A Débora Guiar está dizendo a paz do Senhor, meu pastor, que Deus te guarde e te abençoe. Valdez Souza está dizendo muito forte essa palavra, obrigado. A Iviane Oliveira, palavra poderosa, muito obrigado. Ednilson Reis está dizendo, está assistindo. A Fabiana Everto também me assistindo. O Carlos Pacheco me assistindo. O Gêner Soares também me assistindo. A Sandra Gracês me assistindo. O Nélio Sobrinho, a Elba Lopes, obrigado. Danilo Dória me assistindo. Danilo Dória está dizendo glória a Deus, bendito pastor, obrigado Danilo. A Sandra Pimentel está assistindo. A Erlane Pestana também me assistindo. A Valterlina Ramos me assistindo. A Elaine Pestana está dizendo boa tarde, pastor, boa tarde, Deus abençoe. Gilmar Cabral está me assistindo. Samuel Moraes está dizendo amém, glória a Deus, homem e Deus, profeta da última hora, obrigado. Roberto Garcia me assistindo, obrigado Roberto. A Darlene Lina me assistindo. Manel Almeida me assistindo. A Sansão Oliveira está me assistindo também, obrigado. A Luísa Amélia me assistindo. A Olga Schuliber está mandando umas palmas, obrigado Olga. A Ralfa Mendonça, a Neiane Santos também me assistindo. A Daiane Silva também me assistindo, louvado seja Deus. Rafa Mendonça está dizendo a paz do Senhor, meu pastor, palavra maravilhosa. Luiz Amélia está assistindo. Jonilson, que Deus continue lhe usando, amado, obrigado. Danilo Dória está dizendo, bendice ao pastor desde a Argentina, de Passo de los Libres, obrigado Danilo Dória, Deus abençoe. A Ludmar Costa também, Sansão Oliveira, Valdez Souza, amém, Valdez, obrigado Valdez, a paz do Senhor. A Silvia também está dizendo boa tarde, obrigado, que Deus abençoe grandemente a Silvia,